Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, infelizmente a gente não está podendo se encontrar por conta de tudo que está acontecendo. Já estou com saudade de vocês, sonhando inclusive que eu não estou conseguindo chegar na aula, pensando nessas questões todas que a gente está vivendo. Mas felizmente a gente pode usar da tecnologia para se manter aproximado e para continuar os nossos estudos, que é o mais importante. Eu peço que vocês tenham muito cuidado com a saúde de vocês, com a saúde da sociedade, porque às vezes a gente não está num grupo de risco, que possa ter algum problema específico em função disso, mas a gente precisa ter uma consciência voltada para essa questão social da importância de não proliferação do coronavírus, né? Então, bem-vindos à nossa continuidade da disciplina de Direito Romano e História do Direito. A aula de hoje a gente vai ter como tema a paideia em Grécia Antiga, que era o sistema. O que era a paideia? A paideia era o sistema de formação, tanto filosófica quanto política, quanto de todo o conhecimento que tinha na Grécia Antiga. Né? Assim como a gente tem o sistema de formação educacional no Brasil e nos países com diferentes níveis de formação, a Grécia Antiga também começa a compreender que o aprendizado e o desenvolvimento da filosofia e o conhecimento da política demandam aprofundamento teórico, científico e filosófico. E é por causa disso que, mais ou menos no século V a.C., eles começam paulatinamente a instituir um sistema que tivesse níveis diferentes de formação para poder se educar o cidadão romano de tal forma que ele tivesse conhecimento daquelas áreas que fossem físicas, como, por exemplo, o que é físico, né? O que são as áreas de estudo físico? A própria física, a matemática, as ciências da natureza, e também tivessem análises que fossem mais profundas, que seriam análises metafísicas, como a filosofia e a política. Então eles passavam por toda uma formação que também incluía formação de aprender a ler, escrever, a desenvolver as artes, aprender a entender o mundo como ele funcionava, obviamente nas perspectivas de conhecimento daquela época. E é nesse momento que a gente vai inclusive perceber que vários filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, eles passam a ter discípulos que vão seguir aí a sua forma de pensamento e de estudos em função dessa necessidade de formação. Né? E aí, quando vai se entender essa necessidade de formação, a gente obviamente tem de novo aquela análise muito de exclusão de certos direitos para classes diferentes dentro da Grécia Antiga. Quem que tinha a possibilidade de ter acesso à paideia, a esse sistema de formação filosófico e político? Somente os homens gregos de classes sociais mais altas, porque não se tinha uma preocupação de fazer formação daqueles que não poderiam futuramente participar da vida política da cidade. É nesse momento que tem, inclusive, uma aplicação de um pensamento que alguns colocam sobre questão de voto até hoje, porque na Grécia Antiga eles achavam que para a pessoa, para o homem grego participar realmente das discussões políticas da cidade e se incorporar como um cidadão, ele precisava de ter formação técnica para isso. Então ele precisava saber sobre política. E para saber sobre política, ele tinha que passar por toda uma formação, que primeiro passava pelo aprendizado da leitura, pelo aprendizado das ciências naturais técnicas, como o que a gente chamaria hoje de ciências da saúde, uma percepção de mundo, da física, até se chegar à possibilidade de estudar a filosofia junto com a literatura e a política, porque elas se misturavam aí nesses estudos. E aí tem muitas pessoas que falam assim: ah, professora, eu acho que o problema do Brasil é que as pessoas não sabem votar. Talvez elas saberiam votar se elas tivessem um curso superior. Olha, gente, eu tenho curso superior, tenho mestrado e doutorado, e muitas vezes eu tenho dificuldade de fazer as minhas escolhas políticas. E olha que a gente tem toda uma crítica política e uma formação dessa percepção justamente por sermos
estudiosos do direito. O que eles entendiam naquela época era o seguinte, que era necessário ter essa formação, porque para poder compreender e entender melhor a política e representar as pessoas, só seria possível se ele tivesse uma formação técnica mais avançada. O problema disso é que eles não contavam também com a percepção de que eu muitas vezes não vou representar o direito de outra pessoa, né? Então, um dos grandes problemas que se tem na própria política atual é que a gente tem pessoas no exercício de cargos públicos, mas que atuam endereçando somente os seus interesses privados, sem pensar no que seria o interesse público. E aí, nesse conceito, como que eles imaginavam que deveria ser essa formação do homem cidadão grego? Eles colocavam lá na Paideia uma preocupação de se formar em educação e cultura, para se criar também uma noção de identidade do cidadão dos demos específicos. Então, inclusive, para um jovem ser incorporado como parte do demos dele, como cidadão daquele demos específico dele, lembrando que democracia vem justamente desse nome, que eram os povos diferentes que tinham a possibilidade de discussão e de representação, para chegar a ter a possibilidade de ter o exercício dos seus direitos políticos, de participar das discussões em praça pública, ele tinha que passar por toda uma formação, que dá para a gente comparar com a formação fundamental, média e o ensino superior, sendo que se passava o fundamental era ler e escrever, compreender as questões básicas, para depois passar para um estudo das ciências naturais, também compreender isso, e num nível superior fazer um estudo mais aprofundado que vinculava filosofia, artes, política e consequentemente também o direito, né? Então, quando eles todo o processo educacional grego, ele era vinculado a uma necessidade de formação completa, inclusive formação militar, porque além de estudar todas essas áreas diferentes, eles tinham toda uma relação de desenvolvimento físico, de aprendizado de técnicas militares, estratégias e também de enfrentamento militar. Obviamente que naquela época não se pensava muito em ter uma carreira para receber um salário, porque não era essa a perspectiva de estudo. Essas pessoas já eram abastadas, já tinham as suas rendas, mas se entregavam a esse sistema educacional em função da necessidade de se formarem, de aprofundarem os seus conhecimentos, sejam físicos, científicos, filosóficos, políticos e artísticos, para, a partir de toda essa formação plural, eles terem a capacidade de serem cidadãos da Grécia. E aí, a paideia, ela era restrita também ao que eles chamam de polites, que eram aqueles que tinham a possibilidade de se tornarem cidadãos políticos. Né? Eu sei que é redundante falar cidadãos políticos, mas é para vocês compreenderem que naquela época a gente não tinha sufrágio universal, porque também as decisões não eram feitas dessa forma, não existia um universalismo de possibilidade de participação política, de discussão, e o ponto principal para se viabilizar o acesso à política e à participação política era justamente que só poderia ter acesso a essa condição os homens ricos, de classes sociais abastadas e superiores, que tivessem passado por toda a formação da paideia. Então, olha para vocês verem, um sistema que vai se instituir como um sistema democrático, que diz que é para o povo, do povo e pelo povo, mas que permite a participação política, a gestão desse povo, feita só por um grupo muito específico. Então, até mesmo quando a democracia é instituída, a gente tem uma crise aí da necessidade de se pensar o que é realmente representar a todos. Os polites, então, eram esses que faziam a formação para se tornarem cidadãos e aí necessariamente eles podiam participar das relações políticas, das discussões em praça pública e inclusive exercer cargos políticos nas cidades-estado.
era interessante porque naquela época, inclusive, não se recebia para exercer essas funções. Era uma dádiva, era algo interessante e muito honroso para eles exercerem cargos políticos. Hoje a gente pensa em fazer concurso, né, para ter uma viabilidade econômica, uma segurança, uma estabilidade, mas naquela época se entendia que não tinha que receber economicamente, até porque essa não era uma questão para eles, mas era uma honraria participar da relação política do Estado. É interessante porque hoje a gente tem uma repercussão de que os altos cargos do legislativo, executivo, judiciário, eles dizem que tem que receber muito bem para evitar que eles sejam corruptos, né? Fala assim, juiz tem que receber um salário muito bom, porque se não receber um salário muito bom, ele será corrupto, porque aí ele vai vender sentenças, né? Os políticos têm que receber bem, porque senão eles podem se tornar corruptos. Essas falas da necessidade de aumentar o salário em função disso já existiam lá na visão da Grécia Antiga. Só que ao invés de ser o salário, eles diziam o seguinte: as pessoas têm que ter posses para participarem da vida política, porque se elas forem pobres, elas serão corruptas. Como eu digo para vocês em sala de aula, né, não sabe de nada, inocente. Mas enfim, eles também, obviamente, que tinham esse argumento, assim como hoje, esse argumento é utilizado para se manter a relação de poder muito vinculada à relação econômica, que é algo que a gente vem batendo cabeça aí desde antes de Cristo, né? O modelo de educação, ele era, cada etapa durava mais ou menos 7 anos. Então era mais ou menos 7 anos de ensino fundamental, ensino médio, 7 anos de ensino fundamental, 7 anos de ensino médio, e aqueles que quisessem fazer uma formação mais apurada, inclusive que tinham capacidade para poder fazer essa formação, também poderiam adentrar a esse ensino superior da próxima etapa. Professora, e as mulheres, as meninas, como que elas eram formadas? Olha, as mulheres, infelizmente, elas não tinham nem acesso às letras, elas não eram nem alfabetizadas. As mulheres eram educadas pelas suas mães ou pelas escravas, dependendo da classe social que tinha, pelas escravas da casa, e aprendiam a fazer serviços domésticos que reafirmassem a condição da mulher numa condição servil ao homem, né? Então, naquele momento não se tinha muito a possibilidade da mulher ter acesso à educação. Evidentemente que a gente tem algumas exceções, mas, em regra, as meninas não tinham formação que pudesse adentrar a esses conhecimentos específicos. Elas aprendiam a cozinhar, a costurar, a limpar a casa, a cuidar dos filhos, era nesse sentido aí, até porque as mulheres eram consideradas seres menores do que os homens e por isso elas funcionavam para essas funções que eram mais servis, que era o pensamento da época, né? A leitura e a escrita, então, não estava no programa das mulheres, mas já os meninos, eles eram formados desde o início com gramática, matemática, desenho, faziam ginástica, desenvolviam as suas habilidades físicas para poder participar do exército. O sistema de formação era o sistema baseado na pederastia. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? Fulano é um pederasta. A forma de usar essa palavra atualmente é muito depreciada, porque quando se diz que alguém é um pederasta, parece que é alguém que angaria crianças e que tem quase uma relação pedófila hoje em dia. Naquele momento não era isso. O sistema que era baseado na pederastia era determinado com uma espécie de tutoria. Tinha um grande filósofo e pensador que tinha os seus discípulos que o seguiam, que aprendiam com ele, e eles eram ensinados desde pequenos a acompanhar a vida daquele professor, daquele filósofo, que ia ensinando para eles ao longo do tempo que eles ficavam juntos, desde a questão das letras até as discussões filosóficas. Tanto que a gente tinha os discípulos de cada filósofo, porque eles tinham essa noção de
aprender vivendo junto e acompanhando a vida daquele que era o que ensinava, né? Então era um sistema de pederastia que era a base aí do aprendizado ateniense. Não existia a noção de se ter uma turma sentada ouvindo e o professor professando. O que acontecia era as crianças, os meninos, acompanhavam os seus preceptores e eles iam ensinando a vida, discutindo com lições, discutindo em praça pública, em certos momentos professando, mas nem sempre assim. E aí o homem mais velho era aquele que ensinava a sua experiência e o seu conhecimento para o homem mais novo, né? Isso em Aristóteles é muito interessante porque ele fala da importância da prudência. A prudência ele chama prudência de conhecimento com experiência. Isso vem justamente dessa noção de pederastia. A criança, ela não tem conhecimento e não tem experiência. Para a gente passar a ter uma possibilidade de aprender e viabilizar a nossa vida, a gente precisa consorciar tanto o conhecimento técnico quanto a experiência, porque aí a gente passa a ter prudência. É essa a visão aí que vai trazer a instituição desse sistema de ajuda e de seguimento de homens mais velhos que ajudavam os homens mais novos na sua formação. E aí, aos 18 anos, o cidadão realmente se tornava um cidadão, era inscrito no demos hereditário do pai dele, então ele tinha que ter uma família que já tivesse essa estirpe de atuar politicamente, filosoficamente, e aí ele fazia 18 anos, finalizava a sua formação básica para se tornar um participante da vida política e se tornar um cidadão. Se ele quisesse, ele podia continuar os seus estudos, e aí, como a gente aqui, né, os seus estudos que seriam considerados de ensino superior. Mas até os 18 anos ele não podia participar dessa vida política. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, como é que eram esses estudos? Olha, se a gente pensa sobre o direito, a política e as artes, isso se misturava muito. Os estudos mais profundos começavam a acontecer quando o estudante já estava no final da sua formação, porque ali ele já tinha uma carga teórica de compreensão e uma idade que trouxesse um pouco mais de experiência para ele compreender o mundo e, consequentemente, participar dessa vida política. O que acontecia era que o direito ele passa a ser discutido em duas frentes diferentes. De uma análise do direito natural, daquilo que não pode ser questionado, mas quando começa a se estudar e se aprofundar esse conhecimento filosófico grego, começa a se perceber que existe parte do direito que é construída pelo homem, que é elaborada pelo homem. Então eles vão fazer uma diferença entre o que é o direito básico dos valores, da questão filosófica que advém da própria questão do conhecimento que está dentro da nossa natureza, de um direito natural, e do direito construído por meio da filosofia, da retórica, da política e da dialética. Por causa disso, eles passam por um processo de questionamento que várias questões no direito vêm num sentido de laicização, ou seja, algumas questões ainda mantêm um caráter universal, natural, que seja vinculado à questão de advir de Deus, de deuses, mas outras questões passam a ser questões vinculadas a escolhas racionais e construídas por meio da filosofia. E é aí que começa a se perceber que muitas questões vinculadas à construção de textos jurídicos, de mandamentos, de regras, de decisões judiciais, advêm da racionalidade humana e do exercício político. Por isso que era importante ter essa formação que fosse tão aprofundada. O que vai acontecer nessa época é que as discussões elas aconteciam em praça pública sobre os principais temas que afligiam as pessoas.
mas somente esses que tinham essa formação filosófica e política podiam realmente participar dessa formação. Então, a justiça da cidade, ela era discutida entre o que eles chamam de cidadãos iguais. O que eram esses cidadãos iguais? Entre homens que tinham passado por toda a formação da paideia e tinham a capacidade argumentativa, filosófica e política de fazer os seus debates públicos. E, consequentemente, se entendia que toda a sociedade se beneficiava disso, porque esses debates levavam a conclusões que seriam melhores para todos, uma vez que, necessariamente, quando a gente pensa que eles acreditavam que eles eram os mais sapientes, os mais sábios nessa relação, a gente vai ter o que vem deles como o melhor para toda a sociedade. Eles não tinham essa noção de representação de diversidades, de dar direito de voz às pessoas. Eles acreditavam que tinham as pessoas com sapiência que seriam os capazes de poder falar por todo mundo. Sapiência vem da noção de saber com experiência, né? De novo, no pensamento aristotélico aí. As leis menores, para eles, não importavam para as discussões públicas, porque eles diferenciavam também o que era público e privado. Então, se fosse algo voltado para uma questão pequena, por exemplo, como uma briga de vizinhos, isso era discutido quase como uma relação contratual. Já quando existia algo que demandasse interesse político e uma necessidade de representação, algo mais contundente na gestão da cidade, isso sim era importante de ser desenvolvido e discutido em praça pública. Os sofistas, eles têm um papel muito importante nesse início da discussão filosófica, porque como era um grupo que gostava muito de fazer debates em praça pública e ver a sua capacidade argumentativa, os sofistas são aqueles que primeiro vão trazer uma visão de construção de uma tradição de debate político público e direto, né? Ou seja, aqueles que fazem parte dessa sociedade, no caso, somente esse grupo de cidadãos, vão ter a possibilidade de discutir em praça pública sobre os mais variados temas possíveis que sejam interessantes para a sociedade. E aí, a partir disso, começa, a partir dessas discussões políticas, a vir um movimento de positivação do direito. Esse movimento acontece devagar, né, paulatino, mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que vai se chegando a conclusões dessas discussões, eles passam a chegar a positivar regras que viabilizam um estabelecimento de uma conduta, inclusive para se dizer o que é legal e o que é ilegal nessa relação política. O que eles começam a construir a partir dessas discussões todas é um conceito de solidariedade cívica, uma solidariedade entre os cidadãos que participavam dessa casta que discutia a política, mas também, em certos momentos, uma solidariedade cosmopolita, num sentido de que nem todos os direitos eram só para eles, que eles começam a perceber que alguns direitos têm que ser dados de forma universal para todas as pessoas. Isso era a exceção, mas mesmo assim é interessante esse desenvolvimento do pensamento. As formas de solução de controvérsia eram variadas e dependiam do assunto que estava sendo discutido, mas principalmente quando se tinha crimes públicos, crimes de interesse público, era discutido em assembleia e todos os cidadãos participavam dessas discussões, e assim que se tinha uma condenação, os tribunais, eles determinavam como que se aplicava a lei e o costume para os fatos. Então eles buscavam fazer essa junção, aqueles que eram voltados para essa discussão jurídica, eles buscavam fazer uma junção entre o fato, o caso concreto, com as regras, os valores e as premissas filosóficas e políticas que organizavam essas sociedades. E aí, o que acontecia era o seguinte, a partir do momento que existia a determinação da decisão chamada de judicial, porque não tinha um órgão separado para isso, a execução não era feita exatamente por quem determinou a pena,
mas a execução era feita pelo próprio indigno, que tentava às vezes buscar uma revisão dessa decisão perante os julgadores, mas caso isso não acontecesse, ele tinha que se encarregar de se auto-executar, de auto-executar aquela decisão. Evidentemente que se ele não fizesse, outros fariam da sociedade para ter a execução da pena. O privado e o público eram distintos, como eu já disse, e Aristóteles entendia que existiam dois tipos de formas de aplicação de pena e de julgamentos. Existia a chamada justiça corretiva, que acontecia quando alguém aviltava um bem jurídico importante para a cidade, estado, e existia também a noção da justiça distributiva, que não trabalhava um conflito contencioso, concreto, mas que entendia que certos direitos eles tinham que ser atribuídos a um grupo maior de pessoas. Então, trabalhava como uma luta de direitos e deveres para todos que faziam parte daquela polis. Seria mais ou menos a gente dividir hoje essa justiça corretiva em uma justiça que vai penalizar aqueles que violem o direito, e a justiça distributiva como uma justiça que vai conceder direitos para aqueles que precisam, como, por exemplo, a proteção da saúde, da educação, moradia, lazer, mas evidentemente que eu estou fazendo uma comparação com os tempos atuais, porque não existia toda essa preocupação com todos esses direitos naquela época, mas eles já pensavam que existia essas duas frentes da justiça, uma para corrigir a violação do direito e a outra para distribuir condições de direitos para a polis. A lei positiva, ela dividia então, se dividia no que era divino e no que era positivo. Um exemplo interessante é a história de Antígona, de Sófocles. Antígona era irmã, Antígona tem, o irmão de Antígona é condenado pelo rei de não ser, ele morre e é condenado por não ser enterrado. E Antígona no seu texto, Antígona no seu texto, ela vai fazer uma discussão a respeito entre o direito divino e entre o direito que é positivo, porque o rei estabelece a condenação ao irmão dela de não poder ser enterrado, e ela discute a noção de um direito natural, de que apesar desse direito positivo discutir isso, não seria possível a não permissão de enterrar o irmão dela, porque uma lei divina, superior, natural, estabeleceria que todos têm direito de serem enterrados de forma digna. Essa discussão de Antígona, mais do que analisar o caso concreto de Antígona, ela é importantíssima para a gente entender qual que era o grande debate que existia da visão do direito nessa época da Grécia Antiga, porque eles tinham essa divisão constante entre qual que é a minha liberdade racional de construir um direito positivo e quais são os preceitos de direito natural que eu preciso observar em função da minha necessidade de aceitar as regras dos deuses. Então eles viviam nesse conflito constante. As leis, a lei e a Constituição não era como hoje, né? Mas tinham algumas leis que eram instituídas de caráter, às vezes que envolviam famílias, castas, regras diferentes para cidades e estados diferentes, e o objetivo era muitas vezes determinar que a pessoa não ficasse voltada só para obedecer às regras da família dela e sujeita às regras da família, mas que ela pudesse ter uma construção de direito mais objetiva na cidade-estado. Exemplo disso são as leis de Solon. Essas leis de Solon de 594 a.C., elas vão buscar uma discussão sobre concentração de renda, sobre a relação do poder paterno nessa relação da família, como que seria o filho mais velho, quais os direitos e deveres ele teria. E aí a gente tem nessas leis de Solon isso estabelecido, regras básicas para a família, para poder objetivar essas relações também, para não ficar muito diferente uma família da outra. As mulheres continuavam sob a tutela dos seus pais e assim que se casavam,
constituíam nova família, passavam a ficar na tutela dos seus maridos. E os mais pobres, chamados de livres, eles vão assumir, em certos momentos, eles poderiam sim participar de discussões desde que tivessem tido a formação da paideia, né? E aí o interessante é que os gregos são os primeiros que vão trazer alguns debates fundamentais que a gente tem até hoje, por isso que a gente volta neles toda hora com a filosofia e com o direito. Eles discutem a questão do justo, da justiça, da diferenciação do que seria adequado do direito aplicado para o direito abstrato, do limite e se há uma divisão entre o direito natural e o direito positivo. São eles que vão trazer todas essas discussões. Bom, na próxima aula a gente vai começar a tratar sobre Roma Antiga e falar sobre a evolução do direito em Roma, entender inclusive por que a nossa disciplina chama direito romano, né? E por qual que é a importância desse direito romano para o direito brasileiro e para a história do direito como um todo. Mas espero que vocês tenham entendido o funcionamento bem da paideia, como que era o sistema de análise jurídica dessa relação, e na próxima aula a gente continua. Muito obrigada, fiquem fortes, se cuidem, lavem as mãos, façam tudo o que seja possível para a gente passar por isso rapidamente. Obrigada, tchauzinho!